Uma criatura com olhos de gato apareceu na estrada. Boa noite. Hoje você vai conhecer um dos relatos mais curiosos já documentados na Itália, conhecido como o Caso Riesi. Em julho de 1968, um homem chamado Walter Marino Riesi afirmou ter vivido uma experiência que desafiava todas as explicações lógicas disponíveis na época. E até hoje. Ele teria encontrado uma criatura com olhos de gato em uma estrada isolada em meio a um nevoeiro fora de estação. Ao longo dos anos, Walter repetiu essa história inúmeras vezes, sem nunca cair em contradição. Ela chamou a atenção de ufólogos e pesquisadores, alguns dos quais chegaram à conclusão de que ele dizia a verdade. Tudo começou por volta da meia-noite, quando Walter dirigia tranquilamente por uma estrada nos arredores da cidade de Gardena, no norte da Itália. A noite estava clara, com clima seco, o que tornava ainda mais estranho o súbito surgimento de um nevoeiro denso e opaco. O homem, surpreso pela condição incomum, reduziu a velocidade, mas logo percebeu que sua visibilidade havia sido completamente comprometida. Com receio de causar ou sofrer um acidente, ele decidiu parar o carro em uma pequena praça nas proximidades. Com o carro estacionado e os faróis ainda ligados, Walter esperou pacientemente, na esperança de que a neblina se dissipasse logo. No entanto, o tempo foi passando, e sem ter ideia de quanto ainda restava para percorrer, ele resolveu descansar um pouco. Puxou o banco para trás e adormeceu ali mesmo, embalado pelo silêncio denso que o envolvia. Não sabia ele que aquele descanso breve seria interrompido de uma forma tão inexplicável quanto o nevoeiro que o cercava. Ele acordou com um cheiro estranho, semelhante a plástico queimado ou talvez fios derretendo. Alarmado, abriu os olhos e notou que tudo à sua volta permanecia coberto pela névoa. Ainda meio grogue, desceu do veículo e foi até o capô para verificar se havia algum problema no motor. Mas tudo parecia em ordem. O cheiro continuava forte, o que o fez pensar que poderia estar vindo de algum incêndio distante ou talvez de outro veículo próximo, embora ele não conseguisse ver nada além de alguns metros à frente. Enquanto ainda estava inclinado sobre o capô, um clarão atravessou a neblina. Era uma luz intensa, esbranquiçada, que parecia vir de uma estrutura elevada, algo semelhante ao terraço de um hotel. Mas Walter conhecia bem aquela região e sabia que não havia qualquer tipo de edificação ali, muito menos algo com aquele porte. A estranheza do fenômeno o levou a atravessar a estrada para investigar de perto o que estava acontecendo do outro lado. Conforme caminhava em direção à origem da luz, Walter notava que ela parecia baixar, aproximando-se do solo como se estivesse sendo sugada para dentro da terra. O coração dele batia acelerado, e embora uma parte de sua mente insistisse que voltasse ao carro, algo mais forte o impelia a continuar. Quando chegou mais próximo, conseguiu distinguir a forma do objeto, um artefato metálico com cerca de 7 metros de diâmetro, apoiado em 3 hastes que lembravam trens de pouso de aviões. No topo do objeto havia uma cúpula transparente, e todo o conjunto era envolvido por uma espécie de névoa leitosa. Uma luz difusa que parecia pulsar lentamente, como se estivesse viva. Ao redor da estrutura, havia uma figura cilíndrica, com aproximadamente 2 metros de altura, que se movimentava com rigidez. Parecia estar trabalhando em alguma parte externa da nave, como se consertasse algo com precisão técnica. Era um robô, não havia dúvida, e sua presença ali tornava tudo ainda mais surreal. O ambiente estava estranho. Walter, ainda parado a alguns metros da luz, tentou se aproximar mais, mas sentiu como se tivesse batido em uma barreira invisível. O ar ficou pesado, seus músculos pareciam travar e um calor intenso tomou conta de seu corpo. Cada respiração exigia esforço, como se o oxigênio ali fosse escasso. O cheiro de queimado também se intensificou, fazendo com que ele levasse a mão ao rosto, numa tentativa inútil de se proteger. Foi nesse momento que ele olhou para o interior da cúpula e notou 2 figuras observando-o lá de cima. As silhuetas estavam imóveis,
quase como se estivessem analisando seus movimentos. Antes que pudesse reagir, uma escotilha se abriu na lateral da nave e uma dessas figuras começou a descer. Não parecia estar com pressa. Seus movimentos eram suaves e, ao mesmo tempo, controlados. Ela tocou o chão com leveza e começou a se aproximar. A luz agora estava mais fraca, permitindo que Walter visse melhor os detalhes daquela criatura. Ela vestia um traje prateado, colado ao corpo, com um cinto metálico na cintura e um capacete transparente envolvendo toda a cabeça. A aparência era ao mesmo tempo estranha e intrigante. O ser tinha cerca de 1,5 metros de altura, e sua silhueta, embora humanoide, não parecia exatamente humana. Ele levantou a mão, como se fizesse um gesto de saudação. Walter permaneceu paralisado, não apenas pelo medo, mas por uma sensação difícil de explicar, como se algo dentro dele tivesse sido tocado. O ser se aproximava lentamente, e então, sob a luz esbranquiçada da nave, seu rosto ficou visível. Tinha cabelos castanhos claros, cortados de forma simétrica, como se nunca crescessem além daquele comprimento. Mas o que mais chamava na atenção eram os olhos, grandes, com pupilas ovais, como os de um gato. A parte branca dos olhos, curiosamente, tinha um tom de avilã, algo que Walter jamais tinha visto em outro ser vivo. As íris eram de um azul profundo, quase hipnótico, e as pupilas verticais se contraíam levemente conforme a luz os atingia. Era impossível desviar o olhar. O nariz do ser era pequeno, quase inexistente, e sua boca se abriu em um leve sorriso que revelava dentes incrivelmente brancos, alinhados com perfeição quase artificial. A pele tinha um tom esverdeado, parecido com oliva, e parecia perfeitamente lisa, sem imperfeições. O que mais chamou atenção, além do rosto, foram os pés. Eles não lembravam pés humanos. Eram largos, com uma estrutura que mais parecia cascos. Era como se a criatura tivesse evoluído em um ambiente completamente diferente da Terra, com outro tipo de gravidade, de atmosfera, de clima. Tudo nela era diferente e, ao mesmo tempo, estranhamente sereno. E então, algo mudou no ar. Walter sentiu uma onda de tranquilidade invadir seu corpo. Era como se a presença daquela criatura emitisse alguma energia positiva, difícil de descrever. A ansiedade que tomava conta dele minutos antes agora dava lugar a uma sensação de acolhimento. Ele queria perguntar quem era aquele ser, de onde vinha, o que fazia ali, mas antes mesmo de abrir a boca, uma resposta surgiu em sua mente, clara, direta, como se fosse um pensamento que não lhe pertencesse. A comunicação estava acontecendo de forma telepática. Não havia som, mas Walter entendia tudo como se fosse falado. A criatura disse que vinha de um planeta muito distante, fora da nossa galáxia, um lugar com 2 sóis e uma paisagem indescritível. Um mundo maior que a Terra, com tecnologia avançada e uma população que vivia muito mais tempo do que os seres humanos. E naquele momento, Walter percebeu que aquela noite não seria apenas um mistério pessoal. Seria algo que o marcaria para sempre. A criatura explicou que a longevidade de seu povo não era natural, mas conquistada. Seu planeta havia alcançado um domínio tão grande sobre a biologia que suas células podiam ser regeneradas continuamente. Com um tom neutro, quase clínico, ele compartilhou que seus órgãos vitais, como o coração e os pulmões, eram desenvolvidos a ponto de serem 2 vezes maiores do que os dos humanos. A engenharia genética aliada à tecnologia permitia a eles uma resistência quase inacreditável, e foi nesse ponto que Walter percebeu o quão distante estavam daquilo que ele entendia como realidade. Ainda de forma telepática, o ser começou a descrever a nave em que haviam chegado. Ela era moldada em uma única peça, sem divisões ou parafusos visíveis, como se tivesse sido esculpida a partir de um único bloco de um material completamente desconhecido na Terra. Walter prestava atenção a cada detalhe, tentando memorizar o máximo possível, sentindo que aquilo era importante. Quando perguntou mentalmente por que a nave havia pousado ali, recebeu a explicação de que estavam realizando uma correção técnica.
aparentemente um problema mínimo, mas que exigia intervenção imediata. Foi então que a criatura mudou de tom. Ela disse que tinha pouco tempo e precisava compartilhar algo importante. Segundo ela, o planeta Terra estava prestes a passar por um processo drástico, uma mudança nos polos magnéticos que causaria a destruição de cerca de 80% do planeta. Walter ficou em choque. Sua mente tentou resistir àquela ideia catastrófica, mas a firmeza da comunicação que vinha do ser não deixava espaço para dúvida ou interpretação. Era como se estivesse ouvindo uma sentença. Atordoado com a revelação, Walter fez a pergunta que martelava sua mente desde o início daquele contato. E quanto a Deus? A resposta não veio de imediato. A criatura pareceu hesitar. Sua expressão mudou levemente, como se buscasse a melhor forma de responder. Então, de forma tranquila, ela transmitiu: Deus está em todas as partes, não da forma como vocês compreendem, mas Ele está. Era uma resposta ambígua, mas ao mesmo tempo profunda. Walter não sabia se sentia confortado ou mais confuso ainda. Enquanto o diálogo acontecia, Walter notou que o robô, aquele que estava do lado de fora desde o início, havia finalizado seu trabalho. Sua estrutura começou a encolher, e em poucos segundos passou de 2 metros para algo próximo de uma caixa compacta. Com um movimento rápido, o robô se deslocou até a escotilha da nave e desapareceu por ela. O ser com quem Walter conversava voltou o olhar para a nave, como se soubesse que o tempo havia terminado. Desesperado, Walter deu um passo à frente e pediu, primeiro com palavras, depois com o pensamento, para ser levado junto. Implorou com intensidade, dizendo que não queria mais viver no mundo como conhecia, que precisava saber mais, que queria ver aquele planeta distante. O ser, no entanto, apenas se aproximou lentamente, estendeu a mão e colocou-a suavemente sobre o ombro de Walter. O gesto não trouxe resposta verbal, mas uma sensação profunda de negativa. Não haveria partida para ele. Naquele momento, tomado por uma emoção que beirava o desespero, Walter caiu de joelhos no chão. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele implorava, pedindo que ao menos fosse deixada alguma prova. Me dê algo, qualquer coisa. Preciso mostrar que isso foi real. O ser o observou em silêncio por alguns segundos e, com a mesma serenidade de antes, recuou os passos e começou a voltar em direção à nave. Não havia mais o que dizer. A escotilha se fechou de forma silenciosa, como se a própria estrutura fosse orgânica. Em seguida, um impacto invisível atingiu Walter no peito, jogando-o alguns metros para trás. Era como se uma força repelente tivesse sido ativada. Ele caiu no chão, sem se machucar, mas atordoado. A nave começou a se elevar lentamente, e então, num movimento quase instantâneo, sumiu no céu, sem som, sem rastro, sem deixar nenhuma marca visível de sua passagem. Walter permaneceu ali por vários minutos, em completo silêncio. O cheiro de queimado ainda estava presente, embora mais fraco, e a neblina começava a se dissipar. Aos poucos, ele se recompôs, levantou-se com dificuldade e caminhou de volta até seu carro. O motor ligou normalmente. Nenhum sinal de pane, nada que sugerisse que algo tão extraordinário havia ocorrido. Com a mente ainda girando, ele retomou sua viagem, como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Na manhã seguinte, sem conseguir parar de pensar no que viu, ele retornou ao local. Levou consigo uma câmera e alguns recipientes para coletar amostras de solo. Fotografou a área onde a nave havia pousado, anotou a localização exata e recolheu terra e pedras da região. Tudo isso ele guardou em sua casa, evitando por um bom tempo contar o ocorrido. Sabia que seria difícil para qualquer um acreditar, mas ele não queria esquecer nenhum detalhe. Quando decidiu falar, a primeira pessoa a ouvir sua história foi o primo. O homem riu, fez piada e disse que Walter provavelmente tinha sonhado tudo aquilo. A reação foi tão frustrante que Walter quase desistiu de compartilhar o relato. Mas mais tarde, conversou com sua filha, que ouviu tudo com atenção e acreditou em cada palavra.
Aquilo deu força a Walter para continuar contando o que havia vivido naquela noite. Com o tempo, a história se espalhou. Ufólogos e pesquisadores começaram a investigar o caso. O relato era detalhado, consistente e, acima de tudo, inalterado. Walter repetia tudo com precisão, como se cada momento tivesse sido gravado em sua mente. Não havia contradições, apenas um testemunho inquietante de algo que desafiava a lógica humana. Especialistas que analisaram o comportamento dele afirmaram que não havia indícios de mentira ou delírio. O caso Rize passou a ser citado em livros e documentários. Muitos acreditavam que ele realmente havia entrado em contato com uma forma de vida inteligente não terrestre. Outros, mais céticos, diziam que era apenas fruto de alucinação. Mas ninguém conseguiu explicar com clareza os detalhes técnicos, a precisão do discurso, a serenidade com que Walter contava da história, mesmo anos depois. Isso fez com que o relato se tornasse um dos mais sólidos já documentados na ufologia europeia. O mais curioso é que Walter nunca tentou lucrar com a história. Recusou convites para programas sensacionalistas e limitou-se a entrevistas sérias com pesquisadores e estudiosos. Até o fim da vida, manteve sua versão intacta. Quando questionado se tinha certeza do que viu, ele sempre dizia: "Não espero que você acredite, mas se estivesse no meu lugar, saberia que não há outra explicação." Essa foi a frase que marcou para sempre aqueles que ouviram sua história de perto. Hoje, o caso Rize continua sendo debatido. Ainda não há provas físicas incontestáveis, mas também não há explicações definitivas que refutem sua experiência. Em meio a tantos relatos genéricos e pouco confiáveis, o testemunho de Walter permanece como um dos mais coerentes e enigmáticos. Não se trata apenas de uma história sobre discos voadores ou seres de outro mundo. É, acima de tudo, um lembrete de que ainda existem coisas neste universo que nossa compreensão sequer arranha.